Irmãos, hoje no nosso minuto devocional, a gente vai ligar dois momentos aqui. Ao longo das nossas manhãs de domingo, nós temos feito a nossa devocional, esse minutinho que nós temos aqui, voltado a nosso cuidado, ao nosso tato, com a nossa língua, com o nosso falar. Porque somos responsáveis pelo que dizemos. A gente deve imaginar e sempre pensar que, diante de cada palavra proferida, verbalizada, aquele que primeiro escuta todas elas é o nosso Deus. Porque Ele não ouve somente o som daquilo que a gente pôs para fora, mas Ele já acompanhou o processo daquilo que foi amadurecido lá dentro do nosso cognitivo para ser dito, não é? Então, nosso Deus ouve cada palavra e se nós vivemos, aqui a Sandra introduziu muito bem esse tempo da manhã, indo para 1 Coríntios 10, 31, se vivemos para a glória de Deus, a glória de Deus deve ser manifesta em todos os nossos atos de vida e também, com certeza, ligado a tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente conversa, tudo aquilo que a gente defende, tudo aquilo que a gente troca entre pessoas, não é? Então devemos ser responsáveis sobre isso. Nós já passamos por 2 domingos falando sobre isso, continuaremos na semana que vem, mas hoje a gente ainda vai ligar isso a essa realização, esse momento que nós temos aqui na nossa manhã, que é a nossa assembleia. Porque, afinal de contas, a assembleia é um momento de fala, é um momento de manifestação verbal. E nós devemos cuidar do nosso falar em todos os contextos. E também, e principalmente num instante como esse, do qual estamos reunidos para falar, não é? Sobre as coisas do reino de Deus, sobre a realização da igreja. O texto que nós vamos olhar aí pontualmente é esse último versículo do capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que vai dizer assim de uma maneira muito pontual. Paulo dizendo, olha, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Algumas outras versões invertem aí, a gente conhece a menção mais na ordem inversa, ordem e decência, mas é isso que Paulo está dizendo. O que a capítulo 14 da primeira carta, Paulo está tratando do que ali? Paulo está tratando dos dons, ele está tratando especificamente dos dons de profecia e de línguas, e é esse o assunto dele ali, porque Paulo está cuidando de que essa fosse uma prática correta e saudável no contexto daquela igreja. E Paulo vem advertir aqueles irmãos porque isso não estava acontecendo lá. Na verdade, aqueles irmãos estavam vivendo o que a gente poderia entender como um atropelo, não é? Num ambiente de culto, ambiente coletivo de reunião, onde a glória do Senhor, de uma maneira mais visível, mais impactante, mais direta, deve ser percebida, deve ser conhecida e experimentada. Que aquela igreja estava experimentando era uma outra coisa, porque não estava acontecendo a devida ordem, a devida decência de todas as coisas. Então Paulo ele passa discursando ali, na verdade esse assunto dos dons de Paulo começa lá no 12, vai até o 14, mas nesse último capítulo aqui ele fala sobre tudo isso e ele encerra toda a sua fala dizendo assim que o ambiente de culto, o ambiente de buscar a Deus no coletivo da comunidade deve ser um ambiente ordenado, deve ser um ambiente de clareza, deve ser um ambiente de cuidado da nossa parte. E é por isso que ele vem dizer, olha, tudo deve ser feito com ordem e decência. À luz de 10:31 que nós já vimos aqui, toda a nossa vida deve ser para a glória de Deus, não é? Em dezembro, uma das mensagens que nós tivemos veio tratar com a gente que o nosso culto ao Senhor, ele deve ser contínuo, nosso culto pessoal a Deus. Então, se assim o é, toda a nossa fala, toda a nossa manifestação e pronúncia a todas as pessoas devem ser respeitosas, devem ser de valor ao próximo, devem ser de cuidado das demais pessoas, porque em todo momento, com a nossa atitude de vida, estamos primeiramente falando coisas que o nosso Deus está ouvindo, estamos sacrificando ao Senhor, então isso deve estar na nossa lembrança. Mas quando nós estamos aqui no ambiente da coletividade para cultuar o Senhor, meus irmãos, principalmente num momento como esse, a gente deve ter cuidado sobre a nossa fala. E eu volto a esse ponto por quê? Porque a assembleia, não é? E aqui é o devocional para a nossa assembleia que teremos daqui a pouco também, a assembleia nós devemos nos lembrar, já falamos, já estudamos sobre isso no meio do ano passado, a assembleia é um culto administrativo.
Mas o objetivo de uma assembleia é revelar, mostrar e produzir a glória de Deus. O objetivo de uma assembleia é zelar pela glória de Deus, é zelar pelos interesses de Deus, é tomar passos e cuidados visando o alavanque, o crescimento do reino de Deus. E mediante disso, tudo aquilo que a gente for fazer, por exemplo, numa assembleia, deve ter um maior cuidado, um maior zelo. Por que faz-se muito necessário esse tipo de ressalva aqui, irmãos? Porque, infelizmente, dado a erros, falhas, pecados, criou uma cultura ao longo de muitas igrejas, de ao longo do tempo achar que a assembleia é o momento da rinha, é o momento da queda de braço, é o momento da prevalência sobre o outro. E isso, ao longo do tempo, tem causado em muitas igrejas, em muitas situações, coisas embaraçosas, coisas que não devem acontecer, ou coisas que não produzem a glória de Deus. Porque no momento em que se é dado a falar e falar para a construção e edificação do reino, se usa da pior forma possível. Se sai do governo do Espírito, porque o Espírito Santo que está na vida dos crentes e deve governar a vida dos crentes, produz na vida do crente algo muito especial, profundo, chamado domínio próprio. Só que é curioso quando a gente não vê esse domínio próprio na vida dos irmãos, daqueles que deveriam ser exemplares nessa atitude, nessa demonstração, no seu falar. E principalmente no ambiente de culto, meus irmãos, principalmente no ambiente de troca em prol do reino de Deus, em prol da comunidade, por aí vai. Então lá Paulo disse sobre os dons, sobre profecia, sobre língua, mas o conceito é claro e para tudo. E é por isso que nós somos muito zelosos sobre o momento do culto. Seremos cada vez mais, porque esse momento deve ser cristocêntrico, todo ele deve apontar para Cristo, todo ele deve trazer a glória de Deus. E se a gente vai cultuar administrativamente ao Senhor, se vamos tomar decisões, se vamos construir decisões por meio da troca, da fala, da interação entre o grupo, entre o coletivo dos reunidos, meus irmãos, isso deve acontecer debaixo de toda a ordem e de toda a decência. Então é por isso que nós temos todo um protocolo redigido, cuidado, orientado aqui pela mesa. É por isso que existe o momento certo de falar, é por isso que existe a indumentária de acontecer. Não é uma mera formalidade, não é para deixar o momento burocrático, mas é por conta da ordem que deve estar representada num contexto como esse. É por isso que essa coisa de que assim, olha, eu vou chegar na assembleia, eu vou erguer a mão, eu vou falar e ninguém vai me segurar. Meus irmãos, isso não pode acontecer numa assembleia, num culto ao Senhor, porque tudo deve ser regido por ordem e decência. Vou surpreender todo mundo com a minha opinião. Calma lá, irmão. O direito a falar é dado a todos. Nós somos batistas, no nosso modo de governo da igreja prevê e defendemos esse falar no aberto ao público. Isso está aqui, é cabível ao nosso momento, ao nosso modo de ser, produzir a igreja. Mas isso não significa que vai virar, às vezes, o Congresso Nacional que a gente vê lá na televisão, na TV Senado, na TV Câmara. Não significa que a gente vai virar partido político, uns defendem uma coisa, outros defendem outra. Não significa que eu vou chegar lá, eu vou tomar posse da tribuna ali do meu lugar, vou falar em alto bom som e todo mundo vai ter que me ouvir. Isso não vale, não conta para o nosso ambiente de assembleia, isso não vale para o nosso momento de culto. É por isso que nós temos uma liturgia clara dos cultos que nós realizamos aqui ao Senhor. É por isso que nós cuidamos de tudo o que é feito, é por isso que tudo deve ser comunicado, tudo deve ser alinhado, tudo deve ser transparente, porque em tudo isso o Espírito Santo está confirmando algo que é para o contexto da igreja. Você não deve procurar a direção porque assim, olha, é o Valtinho, o nosso presidente que preside a igreja, ele que manda, então tudo tem que estar do jeito que o Valtinho acha que tem que ser. Você não deve procurar o pastor Leandro porque ele é a liderança da igreja, é pastor, então tudo tem que sair do jeitinho que o pastor Leandro acha que tem que ser. O Espírito Santo está no nosso presidente, o Espírito Santo está no pastor, o Espírito Santo governa a conjuntura da igreja, o Espírito Santo está na liderança de quem serve aqui na liturgia da igreja. E quando algo no seu coração, você se propõe e entende a fazer, isso deve ser compartilhado para que o Espírito confirme aquilo que não tem a ver com o presidente, não tem a ver com o pastor, não tem a ver com qualquer tipo de liderança e nem com qualquer irmão em particular, mas é algo que o Espírito projeta
para a nossa reunião, para o nosso culto. Por isso que testemunhos precisam ser sempre alinhados antes, não é? A gente tem zelado por isso. Graças a Deus nunca tive nenhum problema desse tipo aqui, mas já aconteceu no passado. Eu não estou aqui há muito tempo, mas já aconteceu. Dias que chegou um irmão e falou assim: pastor, estou vindo aqui hoje e trago um testemunho, me abra um momento que eu vou pular lá na frente. Não falou nesses termos, né? Seria demais. Ele falou assim: eu vou lá na frente e tenho o testemunho e eu vou soltar lá. Eu peguei e falei assim: não é por aí, irmão. Se o Espírito tocou no seu coração, vamos conversar, o que ele colocou, o que o irmão tem em vista, porque isso deve ser algo para ser experimentado para a bênção da glória de Deus, não é? É por isso que eu já ouvi casos de igrejas em que assim, o irmão chega na hora do culto, ele ergue a mão porque ele sente o que ele tem. Não é por aí, meu irmão, porque tudo deve ser com ordem e decência. O nosso Deus, Ele zela por isso, e nós defendemos por isso também. Isso tem a ver com a nossa fala, isso tem a ver com o nosso momento de culto, isso tem a ver com as nossas assembleias. Então, lembre-se disso e deixa Deus te usar e te abençoar, para que a tua fala seja abençoada, ponderada, equilibrada, de contribuição e soma ao reino de Deus, porque lembre-se, ela deve produzir a glória de Deus. Amém?